Então, uma das aplicações que a gente vai ver aqui e continuar vendo depois, a gente vai estender essa análise quando a gente for fazer o estudo de máquinas de fluxo, né? É, é usar o princípio da quantidade de movimento angular em turbomáquinas. Então, esses dispositivos, né, possuem um elemento rotativo que transfere energia do eixo para o fluido. Então, aqui seria uma bomba, né? Seria uma máquina operatriz. A gente vai ver lá essa classificação em máquinas de fluxo, as máquinas operatrizes e as motrizes. As operatrizes transferem energia do eixo para o fluido. Então, a gente tem um torque positivo, né? Uma variação de quantidade de movimento angular positivo. E as máquinas motrizes transferem energia para o eixo do fluido. Então, o fluido passa por um eixo, que é esse caso aqui, né? Então, o fluido passa por um elemento rotativo, uma turbina com pá, né? E aí existe a transferência de energia do fluido para o eixo pela variação de quantidade de movimento angular do fluido, tá? Bom, e aí como existe torque envolvido no funcionamento, né, a gente usa o princípio da quantidade de movimento angular para avaliar essa transferência de energia para o fluido ou do fluido, né? Então, por isso que isso daqui é o corte de uma bomba centrífuga, né? Então, aqui é a bomba. Isso daqui, na verdade, nem é uma bomba centrífuga, né? Isso daqui é uma bomba chamada vortex, mas o princípio, né? O que é interessante aqui é que o impelidor aqui ele está aberto. Mas a ideia aqui é o seguinte: ó, o fluido entra por aqui. Tudo que tem daqui para trás, na verdade, a parte hidráulica que nos interessa é essa parte daqui. Ó. Tudo que tem daqui para trás são elementos. Aqui tem selo, tem mancal, né? Então aqui está o eixo, né? Aqui ele estaria ligado, aqui tem um rasgo de chaveta, né? Ele estaria ligado num motor elétrico aqui, que está ligado, por sua vez, está ligado na corrente, né? Tá? Então, a água entra por aqui e lá em máquinas de fluxo, a gente vai ver como que esse dispositivo girando aqui, ele transfere energia para o fluido. Mas a ideia, né, é que observando aqui que é um elemento rotativo que encaminha o fluido para a periferia, então a gente tem o fluido entrando num certo raio, com uma certa velocidade, e saindo num outro raio com uma outra velocidade. Então a gente tem aqui a quantidade de movimento angular variando. E aí essa variação de quantidade de movimento angular que é relacionado com o torque fornecido aqui por esse motor elétrico. E o inverso acontece na turbina, né? Aqui está isso daqui seria o rotor é, dentro de todo o contexto geral, né? Ali a gente viu atrás só o rotor, mas esse rotor ele está dentro de um dispositivo em caracol, como está mostrado aqui, e as setinhas aqui estão representando o fluxo de água, né? E o que acontece é que esse formato em caracol aqui, ele só é assim para distribuir de forma homogênea aqui a água para a turbina e não tem nenhum desbalanceio radial aqui no eixo, né? Então ela sempre recebe a mesma quantidade de água ao longo da circunferência. E aí o que acontece é que o fluido ele entra com uma certa quantidade de movimento angular, passa ali, né, num certo raio, com uma certa velocidade, e aí ao passar pela pá da turbina, o fluido sai com uma quantidade de movimento angular diferente, e é essa variação da quantidade de movimento angular que está relacionado com o torque fornecido aqui no eixo, que vai para um gerador, né? Então daqui, esse eixo vai para um gerador, tá? Bom, então, se a gente simplificar o teorema do transporte de Reynolds para análise de turbomáquinas, né, a gente tem que aquilo que eu falei, né, o torque na superfície, né, pela pressão, ela é desprezada pelas grandes torques de eixo. E as forças de corpo e atrito também são desprezados e para o regime permanente, então esse termo vai embora, que é o termo das forças de superfície, o termo das forças de corpo, né? Regime permanente, então a gente fica com a relação que o torque de eixo fornecido ou requerido, né?
é igual ao fluxo líquido, né? A taxa líquida de variação da quantidade de movimento angular entre a entrada e a saída do dispositivo. Então, aqui na superfície de controle, né? Bom, e aí, de novo, né, para uma turbomáquina com entrada de trabalho, né, que seria a bomba, o torque necessário causa uma variação na quantidade de movimento angular do fluido. Para uma turbomáquina com saída de trabalho, né, o torque produzido é pela variação da quantidade de movimento angular do fluido. E isso é uma palavrinha aqui que eu esqueci de falar, né? Por que turbomáquina, né? Porque turbo significa girar em latim. Então, todas essas máquinas que giram, que estão relacionadas, então, turbo do carro, uma turbobomba, né? Então, a bomba que a gente conhece dessa forma aqui, que é a bomba centrífuga que muitas pessoas têm em casa, quando tem cisterna, ou quando tem um poço artesiano, ou tem muito processo industrial que tem uma bomba desse jeito, né? É uma turbobomba, ou uma bomba centrífuga. E as turbinas, né? Elas também, de forma geral, se baseiam no princípio de um elemento rotativo, tá? Então, por isso que são turbomáquinas, porque elas giram de algum momento, em algum momento, né? E aí, as turbomáquinas, elas também podem ser descritas como dispositivos que respeitam. Deixa eu ver se eu já falei. Não, a gente ainda vai simplificar esse cara mais ainda e eu vou voltar nessa outra nomenclatura de turbomáquinas. Bom, então o que a gente vai fazer aqui? Ó? Isso daqui seria uma geometria característica de uma turbomáquina. Então seria característico de uma bomba desse tipo aqui, por exemplo. Uma bomba centrífuga. Então o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar o teorema do transporte de Reynolds para uma geometria característica de uma turbomáquina. Tá? Então a gente pega um volume de controle que está englobando o rotor geral, né? O rotor, vamos dizer assim, que é característico de uma turbomáquina, e vamos ver o que acontece. Aí, ó, o fluido ele vai entrar aqui, olhando nessa figura aqui de baixo, isso daqui seria o flange de sucção, essa parte de entrada aqui, né? E aqui o flange de descarga. Então aqui a gente teria acoplado aqui a tubulação, né? A tubulação estaria acoplada aqui, e aqui está o flange de sucção, e aqui é o olho do impelidor, quando o fluido entra aqui no impelidor, que estaria aqui no centro aqui, né? Então esse centro aqui equivale ali ao centro do impelidor característico ali, tá? Bom, então o fluido entra no rotor num local R1 aqui, né? Num local R1, aqui é bem pequenininho, R1, né? Ali, ó. Com a velocidade absoluta uniforme V1, e ele sai do rotor num local radial R2 aqui, né? Que estaria esse R2 aqui, né? Ele entra em R1 e sai em R2. Com velocidade uniforme V2, né? Vzão 2, que são essas velocidades aqui, ó. Vzão 2. E deixa eu apagar esse monte de coisa aqui. Então aqui, ó, ele sai com Vzão 2 e ele entra com Vzão 1. Lembra que a gente fez no exemplo, ele só tinha velocidade tangencial na turbina. Agora a gente está fazendo uma velocidade, e esse V aqui, né, é para alguém fixo ali do lado de fora, olhando ali, né? Tá? Então, agora o V2 ele é mais geral, eu tinha até comentado isso com vocês, né? Então o V2 ele tem um componente tangencial, que no nosso caso da turbina lá do regadorzinho de jardim ele só tinha essa componente, mas agora a gente pode ter também um componente normal aqui na saída e na entrada, tá? E aqui as velocidades, aqui a gente viu já, né? O 2 é R2 ômega, o 1 é R1, o 1 é R1 ômega aqui, tá? Certo? E aqui a gente tem o nosso sistema de coordenada fixo, né? Ele não está girando. Bom, V1 é a velocidade absoluta do fluido com relação ao x, y, z, ou um referencial inercial aqui, ou pode ser alguém no x, y, zzinho, né, que é o referencial aqui do volume de controle, mas parado, não está girando junto com o rotor, né? Então ele depende da velocidade, aquilo que a gente já fez anteriormente até no exemplo, né? Depende da velocidade do rotor e da velocidade relativa de saída do fluido, que vai ser esse V2 aqui. VT1 é a projeção da velocidade absoluta tangencialmente, que é esse termo aqui, e o VN1 é a projeção da velocidade absoluta radialmente, ou normal, né? Tá? Então aqui a gente tem uma velocidade, o VN também pode ser chamado de VR, tá? Cada livro
Cada livro faz de um jeito diferente. E o VT também de Vθ, tá? VT ou Vθ. Então a mesma coisa vale para o 2, né? VT1, VT2, VN1, VN2, tá? As mesmas relações valem para os dois. Tá? E aí essas velocidades calculadas com relação ao referencial fixo, né, que não está girando junto com o rotor, é o requisito para o teorema do transporte de Reynolds, foi a nossa hipótese. Né? Bom, então está aqui nosso teorema do transporte de Reynolds simplificado para uma turbomáquina. Né? A gente assume o escoamento uniforme em 2, entrando em 2 e saindo entrando em 1 e saindo em 2, e já faz aqui, aqui eu já trabalhei nos produtos escalares, então aqui é a forma escalar, né? Já são as projeções, isso aqui é em Z, né? Então isso aqui já é a projeção em Z. Então olha só, R2VT2, por que R2VT2? Porque é o R2 produto escalar com V2, então esse produto escalar só depende da componente tangencial aqui, né? Ele só depende do componente, quando você faz o produto escalar de dois vetores, a única coisa que sobra são as componentes tangenciais perpendiculares, desculpa, dos dois vetores. Então só a velocidade tangencial em 2 e a mesma coisa a velocidade tangencial em 1, tá? Então por isso que o R1, né? Então isso daqui, se a gente abrir, seria esse, como a gente fez para todos os outros casos, né? Aqui a gente tem duas superfícies de controle, em 1 e 2, então abrindo essa integral em superfície de controle em 1 e 2, assumindo velocidade uniforme e já fazendo o produto escalar, aqui tem um monte de passo, né, que a gente deu daqui para cá, mas aí a gente acabaria com essa relação aqui, né, R2VT2 menos R1VT1 M ponto, né, que o M ponto ele vem aqui do ρVDA, né, desse produto escalar aqui, e esse V aqui, ó, do ρVDA, nesse caso, como aqui é o produto interno, e o DA aqui está apontando para fora aqui, né? Então o DA está para cá e aqui o DA está para cá, né? Então, quando a gente faz o produto interno, a única componente do vetor dessa projeção do V em DA aqui é o normal. Então só quem contribui para a vazão máxima é o VN2, só quem contribui para o torque é o VT2, tá? Então a gente tem aqui o R2VT2 menos R1VT1 vezes M ponto, tá? Aqui eu botei um de forma geral VT1 igual a zero, isso aqui é uma coisa muito mais para máquinas de fluxo. Aqui a gente vai deixar ele... Porque isso é uma forma de maximizar o torque, né? Isso é um detalhezinho, tem muita coisa por trás disso. Acho que não convém falar muito disso aqui agora. Mas vamos esquecer isso daqui, porque de forma geral agora a gente pode deixar ele sendo diferente de zero. Observa que o torque no eixo, né? O VT1 reduz o torque no eixo, então a gente quer que o VT1 seja o mais perto de zero possível, o menor possível. Mas vamos deixar ele aqui por enquanto. Depois a gente particulariza, né? Vamos deixar ele geral dessa forma por enquanto. E aí uma contraposição aqui que eu estou fazendo, né? Para o exemplo do regador que a gente fez, e o exemplo aqui de uma bomba, né? De uma bomba, e esse resultado vale para os dois. Tanto é que lá, no caso do regador, a gente tinha aqui o torque, era o R2VT2 M ponto, tá? Então essa análise ela é geral o suficiente para valer para uma turbina e para uma turbobomba, né? Então essa expressão aqui que a gente obteve, só que no caso aqui da turbina, esse termo era zero, por causa daquela questão, né? A gente tinha um R para cá, o V para cima, então o R, produto escalar V, ele estava fora do Z, então a gente não queria nenhum termo nesse componente, tá? Então tá aí, essa é uma equação de turbomáquina de Euler. De forma geral, os dispositivos que funcionam segundo essa expressão, elas são conhecidos também como dispositivos de Euler, né? Dispositivos que respeitam a equação de turbomáquina de Euler. São os dispositivos onde a gente consegue aplicar o teorema do transporte de Reynolds para dimensionar a variação da quantidade de movimento angular com o torque de eixo. Tá? Então a relação básica, né, entre o torque de eixo no volume de controle
e a variação da quantidade de movimento angular para todas as turbomáquinas, né, todos os dispositivos que agem segundo um efeito rotativo. Aí a gente vê algumas coisas interessantes, né? A gente precisa de muito mais torque. Por que a gente precisa de muito mais torque para bombear água do que ar, por exemplo, né? Se a gente tem um ventilador que está se encarregando de escoar ar, a gente precisa de muito mais torque para uma bomba que tá precisando, que é feito para bombear líquido, né? Do que para ar, porque o M ponto para a mesma vazão mássica, né? Então a gente tem aqui o ρ vezes Q, então a massa específica, enquanto a massa específica da água a 20 graus Celsius é 999 quilos por metro cúbico, do ar é aproximadamente 1,26. Então a gente precisa de muito mais torque para variar a quantidade de movimento angular do líquido do que do ar. Então por isso que a gente precisa de, normalmente, bombas, né, precisam de muito mais torque do que ventiladores. E o VN2 e o VN1 não contribuem para o torque com relação à origem, só as velocidades tangenciais, por causa daquele R, produto escalar com velocidade. Espera aí só um minutinho. Fala, Maria. O que você quer? Colar? Mas a cola não está aqui não, filha. A cola não está aqui não, tá? Bom, aí, então as velocidades normais não precisam não interferem no torque de eixo, tá? Só as velocidades tangenciais por causa do produto escalar R com a velocidade. Bom, e por outro lado, o M ponto aqui é a única componente que, vamos dizer assim, contribui para o M ponto é o Vn por causa do VDA, né? Então, da mesma forma que esse produto escalar RV só vai, ou seja, só a velocidade tangencial que está envolvida no R produto escalar V, só a velocidade normal que está envolvida no produto interno V.dA, né? Aqui o vetor, né? Então, normal para fora e aqui normal para dentro, tá? E aqui, só para tomar cuidado, né, as grandes hipóteses que a gente fez para chegar nessa expressão é regime permanente, escoamento sem atrito. Então, observa que, de forma geral, a gente usa essa expressão para água ou para ar e despreza qualquer efeito de atrito ou de perda de carga, né, ou de fricção ali, à medida que o fluido escoa por essas máquinas. Então é por isso que, de forma geral, esses dispositivos aqui, eles não são muito bons para fluidos com a viscosidade alta. Porque se você começa a ter um fluido com a viscosidade muito alta, passando por esses elementozinhos apertados, e aqui a gente pode ter um impelidor, ele pode ser fechado em cima aqui, ó. Esse daqui é um impelidor aberto. Ele pode ser fechado e aqui no centro tem uma aberturazinha. Então, isso faz com que o atrito seja muito considerável quando a viscosidade for alta, quando você bombeia um fluido com a viscosidade alta. E aí a eficiência desse tipo de dispositivo vai embora. Então ele é muito, uma turbomáquina, né, uma bomba centrífuga, ela é muito apropriada para água, para fluidos com viscosidade baixa, que foi a hipótese que a gente fez aqui. A gente não considerou em momento nenhum viscosidade nessa análise. E escoamento uniforme, né? A gente não considerou, sei lá, um perfil de velocidade parabólico ou qualquer coisa que fosse, né? A gente considerou aquele perfil de velocidade uniforme na entrada e na saída. Então são as hipóteses para a gente escrever a equação de turbomáquina de Euler, tá? E aí, de novo, né, nossa convenção de sinal, torque maior que zero para a bomba, né? Então, torque fornecido torque no volume de controle. Então, para bomba, ventilador, soprador e compressor, a gente tem um torque maior que zero. Se o volume de controle estiver fornecendo torque, então a gente tem um torque menor que zero, e aí esse sinal, esse produto escalar RV, é que vai fazer essa convenção de sinal, né? Se o R vezes o V estiver no mesmo sentido de rotação, observa que é o que está acontecendo aqui, ó. O ômega está para dentro do papel ali, né? E o RV também. Então, todos esses caras são positivos, tá? Bom, e aí a taxa de trabalho é, realizado em uma turbomáquina, né, no rotor, é o produto da velocidade angular pelo torque.
Então a gente tem só multiplicar aqui pela velocidade angular, né, a potência fornecida para a bomba ou pelo gerador é ômega, e aqui é a expressão do torque de eixo, né, que é torque de eixo, né, shaft eixo em inglês, tá? Beleza? Então aí, ó, se a gente fica com essa expressão, mesma coisa, né? Potência maior que zero e a velocidade angular do fluido aumenta, potência menor que zero e a velocidade angular do fluido diminui. Só que se a gente pegar esse ômega-r aqui, ó, ômega-r2 e ômega-r1, a gente tem o U, né? O 1 e aqui tem o 2, tá? Então tá lá, né? O R ômega, então o 2 VT2 menos o 1 VT1 M ponto. Isso aqui em Joule, né? Só, opa, aqui é Joule por segundo, porque aqui fica V com V, né? Metro quadrado por segundo ao quadrado, quilo por segundo, então fica quilo, metro quadrado por segundo ao cubo, joule por, aqui é joule por segundo, porque joule é newton metro, né? É quilo metro por segundo ao quadrado, vezes metro, vezes 1 sobre segundo, quilo metro quadrado, então aqui é joule por segundo. Tá? Então esse W ponto aqui, quando escrito dessa forma, né, a gente tem o watt, né, que é o watt, certo? Então vai fornecer em watt quanto que é a variação da quantidade de movimento angular do fluido, quanto você precisa para variar a quantidade de movimento angular do fluido numa bomba, ou quanto que a variação da quantidade de movimento angular do fluido numa turbina fornece em watt, tá? Escrevendo dessa forma aqui a expressão. Agora a gente pode dividir isso daqui por m.g, dos dois lados, né, dos dois lados da igualdade. Isso não vai mudar em nada, porque eu estou dividindo a mesma quantidade dos dois lados, e a gente tem uma quantidade com dimensão de comprimento, né, que é o head teórico adicionado ao escoamento. Essa definição, a gente vai ver isso mais, essa definição bastante em perda de carga, né? Mas essa expressão head não tem tradução em português, ela fica head mesmo, a gente fala em português head. É você descrever a energia em metro. Porque isso é muito conveniente para máquinas de fluxo. Porque, por exemplo, você sabe, se você tiver uma bomba e você quiser elevar o fluido a uma certa altura, em metro, é uma maneira conveniente, porque aí essa potência aqui, ó, já é descrito em metro. Tá? É só a gente pegar a potência e dividir por m.g, que é a mesma coisa que dividir a variação da quantidade de movimento angular, né, por m.g, né, dos dois lados. Então a gente isso daqui seria uma definição, por isso que tem esses três iguais aqui, ó. Então, head é definido como potência em watt por vazão máxima vezes a aceleração local da gravidade. Então, está definido. E aí a gente divide o termo da variação da quantidade de movimento angular por m.g. A gente fica com um termo energia por peso, né? Aqui é energia por peso, que fica newton metro por newton, né? Por que energia por peso? Porque a gente tem um quilojoule, ou joule, né? Sei lá, joule por segundo, dividido por m ponto, que é quilo por segundo. E aí a gente vai ficar com joule por quilo. Só que vezes o g, massa vezes a aceleração da gravidade, isso daqui dá newton. Então a gente tem aqui newton metro sobre newton, né? Por isso que é energia por peso. E aí a gente fica com uma expressão em termos de metro, de comprimento. Então a gente expressa a energia que uma bomba precisa em metro ou energia que uma turbina fornece em metro. Isso é conveniente, porque, por exemplo, a bomba, é isso que eu estava falando, né? Você tem tantos metros que você quer vencer. Então, isso daqui já permite você não precisa falar uma bomba de tantos watts. Você pode dizer, essa bomba fornece, e é assim que são catalogadas as bombas, vocês vão ver isso em máquinas de fluxo. No catálogo da bomba, a gente tem lá quanto de head que ela fornece, quanto de altura que ela fornece. Então isso já permite a gente saber qual a altura que aquela bomba consegue elevar o fluido, tirando perda de carga, que a gente vai ver mais para frente, que é o atrito. Tá?
Então permite determinar de quantos metros a variação da quantidade de movimento angular eleva o líquido. E só lembrando, né, que aí a gente tem esse Wzinho aqui lá da termodinâmica, né, em joule por quilo, que é o W ponto sobre M ponto. Isso daqui é da termodinâmica, tá? Então, se a gente quisesse isso daqui em joule por quilo, a gente poderia escrever dessa forma aqui, né? Então, aqui a gente tem energia por massa, mas a unidade desse cara que sobra é metro ao quadrado por segundo ao quadrado, que não é muito conveniente escrever dessa forma. Por isso que a gente simplesmente coloca um G aqui e 1 sobre G, e aí a energia ganha uma quantidade de metro que é mais conveniente, né, do que metro ao quadrado por segundo ao quadrado, ou eventualmente joule por segundo, que é watt, né, tá? Então é só uma questão, é puramente conveniência isso daqui, tá? Certo? É, bom, isso daqui eu vou pular, esse slide eu não gostei muito dele. Bom, então idealmente, né, todo o torque fornecido, toda a potência aqui no caso, né, toda a potência fornecida pelo motor elétrico irá se converter em head no fluido, no caso de uma bomba, né? Mas na verdade não é bem assim, né? Na verdade existe ineficiências ao longo do caminho, né? Tem atrito, tem o próprio motor elétrico não é 100% eficiente, tá? Então a gente tem uma certa eficiência aí que tem que ser adicionada. E aqui a questão, né, é que só para a gente determinar a energia fornecida para o fluido, só esses termos velocidade vezes a velocidade tangencial, né, velocidade linear na saída, então aqui seria 2 e aqui seria 1, por exemplo, né? Só a diferença entre a velocidade linear na saída e a velocidade tangencial e a velocidade linear na entrada e na velocidade tangencial, que são necessários para determinar o torque, né? Ou a energia mecânica provida ou extraída do fluido. Então são esses termos aqui, isso é uma análise super simplificada, né? Assim como todas as análises que a gente fez antes, se a gente quisesse uma análise mais precisa, a gente tinha que determinar, se vocês vão ver mais para frente, existe uma maneira, o próximo tópico do curso é justamente isso. A gente consegue analisar ponto a ponto aqui desse escoamento, e a gente vai começar aprendendo isso amanhã, talvez, ou semana que vem, determinar o escoamento ponto a ponto. Observa que o teorema do transporte de Reynolds, a gente só está analisando globalmente, para todos os casos, a gente fez isso, né? O que acontece entre a entrada e a saída, tá? Certo? Então, aí um exemplo aqui mais geral, né? Então, olha só, um ventilador, ele tem um rotor de 30 centímetros, então isso daqui envolve, um pouquinho mais geral do que esse caso aqui, do que esse triângulo de velocidade que a gente viu aqui, e mais geral do que o caso do regador também, tá? Tá em alguma coisa entre os dois, na verdade. Então, olha só, é, um ventilador de ar, né, tem as lâminas do rotor de 30 centímetros de diâmetro externo e 25 de diâmetro interno. Então é isso daqui, né? Esse R1 aqui está em polegada, eu passei para centímetro, né? Então o raio 1 é de 25 centímetros e o raio 2 de 30. Então a altura de cada lâmina, né? Então essa altura aqui, ó, é de 2,5 centímetros da entrada até a saída, ou seja, ela é constante, né? Que aí uma polegada, né? 2,5 centímetros. Aqui teria um 4zinho, mas eu ignorei. Então a vazão volumétrica é permanente. Então a vazão é permanente, né? Volumétrica, que é o Q, né? Nosso Q, de 5,5 metros cúbicos por minuto. E a velocidade absoluta de ar na entrada, V1, é radial, ou seja, ela não entra com nenhum ângulo aqui, ela entra de forma radial, da maneira como está apresentado aqui, né? Certo? Então ela não tem nenhuma componente, a velocidade absoluta não tem nenhuma componente tangencial, tá? Mas é claro que vai existir uma componente aqui, U, né, que vai trazer essa composição de velocidade aqui para uma certa para uma certa configuração. Então a lâmina descarrega no ângulo de 30 graus aqui, a partir da direção tangencial. E ele gira 1725 RPM. Então ele quer saber a potência
para rodar para girar esse ventilador, né? Qual é esse torque de eixo aqui e, consequentemente, qual é a potência, né? Então, a potência é o torque vezes a velocidade angular. Aqui só uma questão, é o seguinte, isso daqui é uma questão de nomenclatura lá de máquinas de fluxo, que quando a gente diz que V1 é radial, a gente está dizendo, na verdade, que ela não tem, que isso daqui já é a soma vetorial do U. Então, por exemplo, aqui a gente teria o U, e a gente teria, isso não sei se é muito prematuro falar disso agora, deixa eu fazer o exercício, vamos ver como é que isso foi resolvido, que aí dependendo de como isso for resolvido, porque é o seguinte, ó, olha só, essa questão é o seguinte, é, a conservação, o princípio da quantidade de movimento angular, para esse caso, é esse daqui, ó. É regime permanente, é tudo aquilo que a gente viu, né? Equação de turbomáquina de Euler, né? Então, a gente já tem ela aqui aplicado, né? Então, e a gente tem os termos aqui, velocidade, o produto escalar do raio com a velocidade e o produto interno da velocidade com a área na saída. Só que por que ele desprezou a velocidade na entrada? Olha só, vamos olhar com calma esse triângulo de velocidade aqui, ó. Isso daqui, na saída, é um pouquinho diferente daquilo que a gente viu para a turbina e para esse caso aqui da bomba, porque aqui a gente estava considerando a velocidade absoluta dessa forma aqui, ó. Nesse caso aqui, a gente está considerando também a velocidade absoluta aqui, ó, V2, mas a questão é que a gente tem a velocidade relativa saindo num certo ângulo, lá, ó, 30 graus, tá vendo? Quando a gente fez esse caso aqui, a velocidade relativa, ela também estava aqui junto com WN2. Então, nesse caso aqui, ó, o VN2, a gente, por hipótese, assumiu que a pá ela tinha esse formato aqui, ó. Na saída ela estava a 90 graus, então a velocidade relativa, então aquela aranhazinha, né, que estava em cima do rotor, ele estava vendo o fluido saindo para cá, radialmente, né, ou normal à área, tá certo? No caso do regador, ele estava sempre tangencial. Eu fiz o regador um pouquinho aqui, ó. No regador, ele era sempre tangencial aqui na saída, ó. Ele não tinha nenhuma componente normal, por causa da geometria aqui da saída, né? Certo? Então agora, o que a gente tem nesse caso aqui é uma coisa mais geral na saída, ó. O W2, ele nem é tangencial, que é o caso do regador, que ele era puramente tangencial, e nem é normal, que foi o caso da turbomáquina ali que a gente viu. Agora ele tem um certo ângulo aqui, W2, né? Então, esse rotor está girando para cá. Isso é uma configuração típica de um rotor de bomba, de ventilador. Se vocês olharem esses ventiladores centrífugos que tem aí, ou as bombas centrífugas, se alguém abrir uma, vai ver que essa é uma configuração típica, essa angulação aqui. Máquinas de fluxo, a gente vai ver por que isso é assim. Tá? Então, olha só, o impelidor, né, esse rotor aqui desse ventilador, está girando nessa direção. Então existe uma velocidade U2 aqui para baixo, ó, tá? Esse U2 aqui, esse triângulo de velocidade é igualzinho a esse daqui, só que aqui eu coloquei ele na vertical, para a gente ver o triângulo de velocidade, vamos dizer assim, aqui no contexto desse local aqui, que ele está indicando a velocidade relativa, e aqui eu coloquei ele na horizontal só para a gente ver melhor, tá? Mas é a mesma coisa aqui. Então olha só, ele está girando, essa pá está girando assim, né, com esse W. Então a gente tem o U2 aqui para baixo, certo? A gente tem o W2 ali a 30 graus, que é a velocidade relativa, então o fluido ele sai acompanhando a pá aqui, né? Ele entra radial e ele sai acompanhando a pá ali a 30 graus, tá? E aí o que acontece? Ó? Eu tenho uma certa velocidade U2, e eu tenho de rotação da pá, e eu tenho uma velocidade relativa da nossa famosa aranhazinha, né, que está ali em cima, olhando ali o fluido saindo, ela vê o fluido saindo com W2. Então, qual é a velocidade absoluta de uma pessoa aqui no referencial fixo, aqui do lado de fora? Né? É a soma da velocidade que o rotor está girando com a velocidade com que a pessoa ou o inseto que estiver
em cima desse rotor aqui está vendo W2. Então, é o V2 aqui, ó, que a gente vê melhor aqui na horizontal, ó, tá? Então, o 2, velocidade de rotação, W2, velocidade relativa ali da pessoa que está em cima do rotor. Então, faça a soma vetorial do jeito que você quiser. Aqui ele pegou o 2 e levou para o final do W2. Você poderia pegar o W2 e levar para o final do U2, dá no mesmo, né? Tem várias maneiras de fazer somas vetoriais, né? E aí o V2 aqui, ó, o V2, vetor, é a soma do W2, vetor, mais o 2, que é, na verdade, a velocidade linear, né? Mas não deixa de ser um vetor também, né? Tá? É linear, mas normalmente os livros não... Bom, enfim, vou tirar o vetor aqui, mas essa quantidade, o 2 aqui, tá? Então, essa soma vai dar o V2 aqui, ó. Aí, qual é a questão aqui, né? Então, eu tenho todas as relações, ó. O Vθ é o 2 menos W2 cosseno 30. Tá? Então, tenho todas as relações que eu preciso. Por que o V1, por que ele não fez o V1 aqui? Essa entrada radial, na verdade, ela implica, isso é uma nomenclatura lá de máquinas de fluxo, que essa soma vetorial aqui na entrada, que esse ângulo W2 associado com o W1 associado com o 1,1 vai trazer o Vθ para ser zero. Lembra que eu até, enfim, falei que não ia comentar isso, mas por causa desse exercício tem que comentar, né? A potência ela é máxima, deixa eu voltar aqui então e falar disso, já que a gente falou disso aqui, nesse exercício. Deixa eu voltar um pouquinho no tempo aqui, ó. Aqui, ó. De forma geral, VT1 é zero aqui, tá vendo? Opa, cadê? Aqui, ó. VT1 é zero. Por quê? Quando a gente zera esse termo, o torque, a variação da quantidade de movimento angular é máxima. Você não subtrai nada do 1. Então, por isso que a gente, de forma geral, quer zerar o VT1. A gente quer uma velocidade na entrada que ele chama de radial. Isso que é a velocidade radial. Ou seja, na entrada, essa componente aqui é zero. E como é que a gente consegue isso? Fazendo um ângulo na entrada da velocidade relativa, aí voltando aqui para o exercício, ó, fazendo essa soma vetorial aqui, ó, fazendo com que essa soma vetorial na entrada, então, por exemplo, a gente teria aqui, ó, deixa eu tentar fazer uma soma vetorial aqui, W2, aqui a gente teria o V1, e o que a gente precisaria do 1 aqui, né? A gente precisaria do 1 dessa magnitude aqui, ó, tentar fazer um W2 aqui. O 1. Então, olha só, se eu somo esse 1 aqui, com essa magnitude, com esse W1, eu tenho esse V1 na entrada. E a velocidade tangencial nela é zero. Opa, deixa eu apagar aqui. Entenderam isso? Aqui, ó, W1. Se eu fizer essa soma vetorial aqui na entrada, o V1 não tem nenhuma componente tangencial. Aí eu zero aquele termo que eu falei anteriormente e a minha variação de quantidade de movimento angular é máxima. Tá? Eu não tenho ninguém subtraindo aqui, né? Eu não vou ter nada subtraindo aqui. Seria o R escalar V rho VA na saída. Aqui, na verdade, seria um mais, ó, R escalar V rho VA in. Mas esse termo é negativo porque aqui na entrada a normal unitária está para trás e a velocidade para frente. Então, na entrada, lembra que esse produto escalar, esse produto interno aqui, era negativo. Então, aqui eu estou subtraindo, né? Se eu fizer as componentes, eu fico com R, VT, M ponto na entrada, menos, tá? Então, se eu zerar o VT na entrada, eu maximizo a variação da quantidade de movimento angular. E isso, a nomenclatura é isso, V1 é radial, ou normal, né? Então, é isso, está dizendo que o V1, ele só tem componente normal ou radial, isso que é uma entrada radial, tá? Então, a gente tem aqui, então por isso que a gente só tem o R escalar V rho VA na saída. Então, a gente tem o rho VA, né, na saída aqui, né? Então, a gente só tem aquilo que a gente falou, né? Essa projeção aqui só vai ser responsável. O único termo que sobra do vetor velocidade é a velocidade radial aqui na saída, né? Então, mais m ponto. E esse produto escalar é positivo porque o RV está no sentido de rotação, né? A rotação está para cá, o R está para cá e o V θ está para baixo ali, né?
Então, torque de eixo maior que zero, eu fico com essa equação de turbomáquina de Euler escrita aqui embaixo, ó, Vθ2, m ponto. E o torque de eixo no volume de controle. Então, o V2 não é puramente tangencial ou radial, como foi o caso do exemplo que a gente estava dando, né, da demonstração da equação de turbomáquina de Euler, e da expressão do exemplo lá do regador, tá? Então vamos ver a vazão mássica aqui, né? A vazão mássica, a gente precisa dela para calcular o torque aqui, né? Então é 1,23, que é o ρ do ar, isso aqui é ar, né? Vezes a vazão volumétrica, que é o Q, sobre 60 aqui, que está dividindo minuto passando de minuto para segundo, né? Então 0,133 quilos por segundo em volta aqui do rotor, né? Para determinar Vθ2 a gente precisa da trigonometria, aí é uma coisa bem simples, né? Cada um faz da maneira que quiser, né? Então olha só, o Vθ2 nesse caso é o U2 menos W cosseno 30. E isso a gente observa daqui desses vetores aqui, né? Então Vθ2 é esse termo aqui, né? Que é o U2 menos W2 cosseno 30, tá? Que é o que está aqui para trás, né? Tá? Certo? A gente tem o 2, né? É o R 0,15 vezes 1725 2π sobre 60. Então aqui eu estou passando de RPM para radianos por segundo, né? Que está aqui 1725 RPM. E o R2 0,15. Então eu tenho um U2 de 27,1 metros por segundo. E a gente precisa agora do W2, então, para construir o Vθ2, que a gente precisa para calcular o torque, né? Que é o que está aqui, ó. A gente precisa do torque, mas o Vθ2 depende do U2, que a gente já calculou, e agora a gente precisa do W2. Então, do triângulo de velocidade aqui, ó, a gente tem que o VR2 aqui é o W2 seno de 30, né? Tá? Então aqui também estaria o VR2 aqui, ó. O VN2, né? O normal, né? Tá? Então é o W2 seno de 30. E da continuidade, né, da conservação da massa, a gente tem que o M ponto é o ρ VR2A2, tá? Então VR2 é M ponto sobre ρA2. E aí, a gente tem aqui então, né, o VR2 escrito em função do W2, ó. Então W2 é VR2 sobre seno de 30, né? E o VR2 é M ponto sobre ρA2. Então o W2 é o M ponto sobre ρA2 seno de 30. Então a gente tem todo mundo aqui. A gente consegue calcular o W2, tá? Bom, A2, 2πr2 vezes H. Então a gente substitui ali na expressão que a gente chegou para o W2, né? E substitui valores. M ponto a gente já calculou, 0,133, da vazão volumétrica vezes a massa específica. Aí aqui a gente tem a massa específica, 1,23, 2πr2H, essa daqui é a área 2, né? Opa, até aqui. E aqui o seno de 30. E aí a gente fica com W2 de 9,19 metros por segundo, a gente tem tudo que a gente precisa para calcular o Vθ2. Né? 27,1 menos 9,19 cosseno de 30, 19,13 metros por segundo. E agora a gente pode ir na equação de Euler, né? Na relação do torque com a variação da quantidade de movimento angular. A gente já tem tudo que a gente precisa, né? Vθ2, tem o M ponto e tem o R. Então, torque no eixo, 0,38 newtons-metro. E a potência, né, o torque no eixo, vezes a velocidade angular, 0,38. Aí 1725 sobre 2π sobre 60, né? RPM para radianos por segundo, 69 watts, ou 0,09 HP. Né? Então, aquilo que a gente estava falando. Normalmente, torques envolvidos em ventiladores, né, são baixinhos porque a massa específica é pequenininha. Então, a gente aqui desprezou qualquer efeito de atrito. Claro que isso daqui vai ser um pouquinho maior por causa das ineficiências nesse dispositivo, né? E o cálculo da área considerou que essas aletazinhas aqui, né, essas pás aqui do rotor, não tinham nenhuma espessura, e elas têm. Então a vazão mássica, naturalmente, vai ser um pouquinho menor, porque a gente considerou para a área toda a circunferência aqui, mas a gente tem que tirar a espessura vezes a altura aqui de cada pazinha para calcular uma vazão mássica corrigida, né? Então, eventualmente, aqui a potência vai ser um pouquinho maior do que isso daqui, tá? Por causa dessas ineficiências associadas, tá? Deixa eu só... Bom, deixa eu só fazer um último comentário aqui.
que é o seguinte, a mesma coisa que a gente fez lá para princípio da quantidade de movimento linear, para um volume de controle acelerando e rotacionando, eu vou fazer aqui também para o princípio da quantidade de movimento angular, para um volume de controle rotacionando. Essa demonstração aqui eu não vou fazer, porque eu acho, de novo, que a gente tem coisas mais interessantes do ponto de vista de mecânica dos fluidos. Então eu só vou passar aqui rápido, vou deixar para vocês o PDF, e para quem não é aluno da UF, né, quem estiver acompanhando aí só pelo YouTube, só ir dando pausa aí nesses slides. Mas é uma questão, eu acho que, de novo, né, envolve muito mais dinâmica, essas questões de aceleração de Coriolis, aceleração centrípeta tangencial, do que propriamente mecânica dos fluidos. Então, vou deixar aqui só demonstrado, né? Então essa daqui é a forma mais geral para o princípio da quantidade de movimento angular, para um volume de controle que gira. E aí, ó, no momento que então está aqui a partícula, né? A gente quer analisar a partícula, então a gente tem um referencial não inercial aqui. Na verdade, ele é inercial, porque ele está girando com velocidade angular constante. Mas se a gente considerar que ele não está girando, ó, esses termos vão embora e a gente cai na nossa expressão do teorema do transporte de Reynolds para o princípio da quantidade de movimento angular que a gente já viu até agora, né? Tá? Bom, enfim, então isso daqui, de novo, né, não cai na prova, é só uma questão que eu estou deixando aí para vocês, está na ementa da disciplina, mas eu estou só apresentando, porque se algum dia vocês precisarem, essa demonstração está apresentada. Eu vou voltar aqui, né, de novo, só para ficar registrado aí em vídeo, devagarzinho, tá? Beleza, então, alguém tem alguma dúvida com relação ao exercício, alguma pergunta? Nada? Então amanhã a gente termina, amanhã vai ser a última parte da matéria da P1, que é a primeira lei da termodinâmica, que é o princípio, que é o teorema do transporte de Reynolds aplicado ao princípio da conservação da energia, que é a primeira lei da termodinâmica, né? Aí essa é a última matéria da P1, tá? Aí amanhã mesmo eu já começo a matéria da P2, que é a análise diferencial, tá certo? Bom, beleza, galera. Então valeu, João. Um abraço aí para Valeu. todos. Valeu.